Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Bom, semana mal começou, né? Pós-carnaval aí, espero que todos tenham passado um bom carnaval. E, cara, eu já tô até suando pra gente falar disso de um jeito que tenha uma linha temporal pra gente conseguir articular esse raciocínio, que faça sentido, que eu não me perca muito no raciocínio. Embora quem aqui consome já a fofoca na Copa há algum tempo já sabe que meu raciocínio vai e volta muito, porque a ideia aqui não é dar uma aula, né? A ideia aqui é expor alguns temas, a gente expor alguns incômodos, e a partir daí o que cada um vai fazer com esse incômodo, eu não sei, né? O que eu faço com os meus incômodos? Eu trago aqui pro Fofoca na Copa, divido com vocês, causo incômodo em outras pessoas e é isso que eu elaboro os meus incômodos e levo pra terapia e faço outras coisas mais. Mas eu quero trazer pra cá meus incômodos e aí a gente pensar a respeito deles. Se porventura esse incômodo não era seu e passou a ser, ótimo, esse é meu ponto, quero despertar mesmo esses incômodos. Mas a ideia não é ser uma aula, então não vou ensinar o tema expositivo, não. Eu vou colocar aqui como minha cabeça opera e a partir daí a gente chega em algumas conclusões. Então eu vou falar coisas soltas, mas que pra mim elas fazem alguma ligação. A primeira coisa que eu pensei pra gente começar essa conversa começar falando um pouco sobre mim e de onde vêm esses incômodos. Quando eu me formei na faculdade, eu queria muito trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres em situação de violência. Então eu fiz minha monografia falando sobre mulheres em situação que sofrem violência psicológica no ambiente da família, e era uma coisa que eu queria muito trabalhar com isso. Só que aí eu lidei com a primeira frustração em lidar com isso. Que eu preciso pagar a conta. É a frustração que todos nós temos, né? E não era uma coisa que eu ia conseguir sustentar naquele curto prazo para que eu conseguisse monetizar o meu trabalho. E não dava, e ainda não dá, para eu ter um trabalho exclusivamente pro bono, não tenho a menor condição, porque se eu desse essa assistência jurídica gratuita 100% para todas as pessoas que me procuravam, e na época não eram poucas, como que eu pagaria as minhas próprias contas? E aí, em um dado momento, até conversando uma vez com a Natasha, do Política para Mulheres, veio uma coisa do tipo, cara, mas se as pessoas não monetizam esse trabalho, é outra violência acontecendo, né? Porque é muito raro a gente questionar se a gente não vai monetizar o trabalho dos homens. Mas o trabalho das mulheres, por vezes e quase sempre, a gente pressupõe que dá pra fazer por amor, né? E isso vai em tudo, isso vai desde a advogada, a médica, a dentista, a mãe, a avó, né? A gente tende a olhar o trabalho feminino, o trabalho da mulher, como algo que pode ser feito de maneira não monetizada, né? Nós mulheres a gente consegue, a gente pode fazer por amor, o que isso é uma tremenda falácia, né? Que a gente também tá vendendo nossa força de trabalho como qualquer outra pessoa nesse mundo. Mas a gente tende a cair nessa falácia. E isso é tão verdade que quando a gente passa a cobrar pelo trabalho que a gente produz, a gente, por vezes, sente culpa. Quantas vezes você, mulher, sentiu culpa por cobrar uma coisa, por cobrar a pensão do pai da criança, por cobrar a partilha do seu marido, por exemplo, na parte do divórcio, porque por muitas vezes você entende que, né, esse trabalho que você faz dentro de casa, ele não é monetizado, ele não é mensurável. Então a gente começa aí a primeira grande questão do assunto de hoje, que dá pra desdobrar em muitas coisas. E aí eu buguei muito tempo com isso, falei, cara, não dá. Aí um dado momento eu sentei, olhei quantas horas eu sou capaz de produzir, sou capaz de trabalhar. Dessas horas que eu sou capaz de trabalhar, quantas eu monetizaria e quantas eu destinaria para um trabalho pro bono, para um projeto pro bono. E aí eu cheguei à conclusão de quantas horas eu teria disponível para elaborar esse projeto pro bono. Por exemplo, agora no dia 8 de março eu fui convidada para falar em alguns lugares em que eu seria monetizada, mas eu já tinha firmado o compromisso com uma escola e eu firmei esse compromisso, então eu vou falar num lugar que eu não sou monetizada para falar. Pude optar por isso em detrimento a outros lugares que eu seria monetizada, mas tá dentro do planejamento que eu fiz, tá dentro do planejamento que eu coloquei pra minha carreira, então tá tudo certo, tá?
Só que vamos supor que existisse alguma coisa acontecendo, tá? Acho que dá até pra dar um exemplo um pouco mais concreto em relação a isso. Não sei se vocês já assistiram o ensaio sobre a cegueira. No ensaio sobre a cegueira, do Saramago, tem filme também, o filme inclusive foi gravado aqui no Brasil. Tá fresco, eu falei dele ontem, olha que curioso. Nesse filme, todo mundo vai pra um galpão porque de um dia pra noite as pessoas ficaram cegas, as pessoas estão enxergando tudo branco. E elas vão pra um galpão pra entender o que tá acontecendo, enfim, se é contagioso, se não é, e elas vão pra esse galpão. Nesse galpão começam a surgir milícias, começam a surgir gangues e coisas parecidas. Por exemplo, de pessoas que eram cegas de nascença. Porque essas pessoas que já eram cegas, elas obviamente passaram a ter algum tipo de vantagem em cima das pessoas que se tornaram cegas da noite pro dia. Seja por ter algum tipo de sensibilidade auditiva, seja por ter... Enfim, se você é cego a vida inteira, você tem algum tipo de habilidade em lidar com essa deficiência maior do que alguém que acabou de se tornar cego. Então, essas pessoas acabaram criando gangues ali, né, pra lidar com isso. E também tinha uma pessoa, uma mulher do médico, que, se não me engano, acho que é o Hulk, o ator, enfim. Tinha uma mulher lá que ela não era cega, só que no bolo ali do marido ir pra esse lugar tal, ela foi também. Então, obviamente, ela tinha algumas vantagens, né, por ela enxergar dentro desse ambiente. E aí, o primeiro combinado que ela faz com o marido é: ninguém pode saber que ela é cega, que ela não é cega. Porque se alguém soubesse, ia montar em cima dela, ela ia acabar virando um apoio pra todo mundo. Tá. Em um dado momento, começa a acontecer coisas, o filme é maravilhoso, o livro mais ainda, recomendo todos a leitura. Vamos supor que essa mulher em um dado momento fale assim: eu enxergo. Ela ia ter uma sobrecarga de todas as pessoas ali. Porque ela passaria a comprar a demanda de todo mundo. E aí, como que isso poderia ser feito? Talvez com algumas regras, talvez com algumas organizações, de dizer: olha, eu enxergo, mas o combinado vai ser que eu vou usar isso só pra organizar comida, só pra organizar tal coisa, tá? Não dá pra eu usar a minha visão pra levar todo mundo no banheiro, por exemplo. E aí chegaria ali numa nova ordem, numa nova regra, tá? Tá bom, exemplo dado, com as suas devidas proporções, tanto o meu quanto do filme. Agora eu vou ao exemplo real da história. Vamos supor, na minha rua, que eu moro no bairro residencial, muito residencial, não tem nenhum comércio no meu bairro. Porventura, na minha rua, tem uma vendinha. Uma vendinha que ele cobra as coisas bem mais caras do que o Pão de Açúcar, do que os mercados grandes, assim. Ele cobra um preço de conveniência por milhares de motivos. Porque ele é a única vendinha, porque ele não tem o poder de compra que a GPA tem. A GPA é o Grupo Pão de Açúcar, tá? Ele não compra dos mesmos fornecedores que o Pão de Açúcar. Ele provavelmente, muitas das vezes, compra num atacadista, tipo desses açaís, sei lá, que é desse grupo, e vende aqui pro número XYZ de pessoas. Então ele não tem a barganha da compra, ele já compra por um valor, né, que provavelmente é maior do que o fornecedor do Pão de Açúcar, e ele não tem a escala de venda, ele vende aqui para 5, 10, 15 pessoas, tá? Vamos supor que aconteça alguma coisa no meu bairro. Hoje, caiu árvore aqui, fechou, que não é muito difícil de acontecer, né? Mas em devidas proporções. Caiu árvore no bairro inteiro e todo mundo tá fechado no bairro. Na rua, vou falar assim, ó. Aconteceu, fechou minha rua, caiu uma árvore, despencou, a prefeitura não tem previsão de quando vai conseguir tirar isso as duas pontas da rua e tá todo mundo preso na rua. Inclusive, o dono da vendinha. Porque ele nem mora aqui. Ele mora num bairro periférico, provavelmente vizinho aqui. Mas ele tá preso aqui com a gente. E aí a gente vai olhar o que tem de mantimentos por aqui. É muito provável que na casa dos meus vizinhos, eles tenham uma despensa
maior do que essa vendinha. Eu arrisco dizer que tem casas aqui que a despensa seja quase um mini mercadinho, tá? Só que na hora que bateu o desespero, do tipo, a gente não sabe quanto tempo a gente vai conseguir ficar aqui na rua, eu vou olhar minha despensa, vou ver que eu tenho, sei lá, 2 pacotes de macarrão, de leite, Cara, pra uma semaninha aqui segura. Pra mais que uma semana a gente vai ter problema. E todo mundo vai olhar para suas próprias despensas e vai ver o que precisaria comprar ou não para conseguir se manter nessa semana. Daí vai ter gente que vai chegar na vendinha do cara e vai comprar todo o papel higiênico que existe. Vocês lembram na pandemia que aconteceu isso, né? Tem gente que vai comprar toda a água, todo o sabão em pó, todo, enfim, a cerveja. A depender da necessidade de cada um vai chegar lá e vai comprar tudo. Essa pessoa vai olhar para essa situação e vai falar assim, cara, eu também não sei quando que eu saio daqui. E eu não sei nem como é que tá a minha casa. Não faço a menor ideia como tá minha esposa, como é que tá meus filhos. Todo o dinheiro que eu tenho tá aqui, nessa mercadoria. Se eu vender... E eu também não sei como estão as outras ruas. Não sei como estão as questões e tal. Se eu vender essa mercadoria que eu tenho aqui pelo preço que eu sempre vendi, eu não sei se eu vou conseguir repor essa mercadoria. Porque eu não faço a menor ideia como que vai ser o acesso para eu ir no meu fornecedor e buscar isso. E aí vem a tal da mão invisível do mercado também, de falar, se tem muita gente buscando isso aqui e eu tenho isso aqui, então eu vou inflacionar o preço. Eu nem sei se o termo correto para essa atividade econômica seria inflacionar, mas eu vou usar inflação só pra gente, enfim, ficar mais fácil aqui, porque também minha expertise não é economia. Mas todo mundo, lei da oferta e da procura, todo mundo quer esse produto, então esse produto vai subir o preço porque tem muita gente buscando esse produto. Pode ser que esse dono da vendinha faça isso por mau caratismo. Pode ser que ele olhe e fale, cara, na boa, eu não sou idiota. Eu até sei que o mercado tá fácil acesso, desculpa. Eu até sei que as coisas estão normais daqui pra lá, mas essa galera tá precisando de uma mercadoria que eu tenho. E se eles estão precisando de uma mercadoria que eu tenho, eu vou vender pelo preço que eu acho correto. E aí ele faz lá o preço que ele acha certo, tá? Pode ser que seja só mau caratismo. Eu nem gosto de falar mau caratismo. Pode ser que seja só capitalismo. E aí a gente conclui se é a mesma coisa ou não. Pode ser que esse cara esteja desesperado. Pode ser que ele olhe e fala, quando isso aqui acabar, eu também não tenho uma casa. Porque se essa rua de um bairro, classe média alta, aconteceu isso aqui, imagina o que a chuva fez na minha casa. Então pode ser que eu não tenha uma casa, eu não sei nem mensurar as perdas que eu tive. E pode ser que eu não consiga repor mais, porque eu também perdi muita coisa. Inclusive aqui, ó, essa chuva. Perdi minha geladeira, perdi isso, perdi aquilo outro. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou aumentar os preços, porque eu não faço a menor ideia de quanto vai custar para eu repor esse estoque. Tá? Então tá, primeiro panorama foi dado. Pode ser mau caratismo, pode ser que ele realmente não saiba como ele vai repor tudo isso. Ok. Vamos cortar agora pro concreto. O que tá acontecendo? Existe um litoral em São Paulo, tá? Não dá pra gente falar de uma coisa... vamos falar a partir do agora, a partir de hoje. Não é assim que funciona. A gente precisa ter materialismo pra falar das coisas. Todas as vezes que eu falo pra vocês que doação sem ação é massagem no ego, é porque não faz sentido. Faz sentido a gente doar, é claro que faz. Quando teve a questão dos oxigênios também, que todo mundo se mobilizou pra fazer vaquinha pra doar oxigênio, é óbvio, quem tá na emergência tem pressa, o nome já chama emergência, a gente precisa solucionar. Só que não dá pra gente não ir mais pra baixo na discussão, porque senão a gente vai estar sempre tapando o sol com a peneira, sempre enxugando o gelo, seja qual, enfim, expressão você queira colocar, porque a gente não chega na raiz do problema. E aí, a minha proposta pra vocês, pra gente, é a gente pensar nas coisas de uma maneira menos rasa, com menos memetização da informação.
Eu sempre fico pensando quando eu faço fofoca na Copa se não é muito grande, se não é um conteúdo. Mas assim, sendo muito sincera, eu prefiro ter um vídeo com 3 visualizações, com 2 visualizações, mas de alguém que acompanhou meu raciocínio e fez algum sentido, do que ter um vídeo de 15 segundos com milhões de visualizações que eu não trouxe nenhuma reflexão pra mesa. Porque não é meu papel, entendeu? Eu não tô aqui pra viralizar, eu tô aqui pra gente construir. A minha ideia nessa rede social e a minha ideia de militância, a minha ideia como advogada é a gente ter senso crítico das coisas que estão acontecendo. Eu acho que um dos primeiros fofocas na Copa que eu fiz, eu tô com uma camiseta verde, assim, bem acordando, sobre o Vidas Negras Importam, que eu falo sobre essa memetização, sobre a gente ter opinião muito rápida sobre as coisas, sem a gente analisar de onde a gente tá criando essa opinião. Quais são as bases que nos é fornecido pra gente chegar àquela conclusão. Porque isso também importa. E aí ontem eu vi muita gente viralizando, um repórter muito emocionado, dizendo, né, que é absurdo, as pessoas estão cobrando R$98 o litro d'água, e as pessoas indignadas com isso e postando. E aí vieram algumas questões pra mim em relação a isso, do tipo, primeira coisa, cara, pera lá, você tá se indignando com o dono do mercadinho, que eu não sei se é esse o caso, tá? Não sei se é uma rede, enfim, mas eu tô supondo que é o dono do mercadinho Caiçara. Você tá se indignando com essa pessoa e você não se indignou em o Tarcísio ter sido eleito em São Paulo com o discurso de privatizar a Sabesp. Então, na minha cabeça, não faz sentido. Por que é errado cobrar R$98 o litro d'água numa tragédia e tá tudo certo você pensar em privatizar a Sabesp? Porque eu posso garantir pra vocês que é muito provável que a Sabesp sendo privatizada eu vou continuar tendo acesso à água. Eu posso garantir pra vocês que quem não vai ter acesso à água é a população que já sofre com a parceria público-privada, né? Porque a discussão ela tem que ser tão mais longe, que a gente teria que começar pensando que empresas privadas não são feitas para darem lucro. Empresas privadas são feitas para atender a população. E ainda assim, elas dão lucro. O que não deveria ser a questão. Você pegar os Correios, por exemplo, cara, é uma empresa incrível. Ah, mas tá sucateado. Então, mas é isso que eles não contam. Eles não contam pra gente que eles sucateiam uma empresa pública, uma empresa estatal, para parecer que faz sentido privatizar. Quando, na verdade, a cobrança não deveria ser para privatizar essa empresa, deveria ser para que ela atendesse maior número de pessoas. Vocês conseguem imaginar como teria sido passar por uma pandemia se a gente não tivesse o SUS? Com o SUS já foi muito difícil. Com o SUS já é muito difícil. Já é muito difícil. Imagina só se a gente não tivesse. Que empresa privada você acha, tá? Que ia mandar helicóptero pra Brumadinho pra salvar as pessoas? Não faz, gente. Não só não faz, como não fez e como não tá fazendo. Ah, mas tem empresa que se articula pra fazer doação. É o mínimo. É o mínimo porque o efeito colateral que a gente tá pagando é justamente das empresas privadas. Por que eu falei que a discussão tem que ser muito mais embaixo? Existe o Litoral Norte, tá? Existe um documentário muito bacana que chama Resistência Caiçara. Inclusive eu vou já deixar de indicação para todos vocês. O que é esse documentário? É um documentário que vai contando como essas grandes incorporadoras, que basicamente eu não sei agora, mas na época pertencia a uma única família, foi comprando toda a costa do litoral. Então essas pessoas chegaram para os caiçaras e faziam umas propostas mais esdrúxulas que você pode pensar, que não chega a ser o espelho e o radinho, mas se a gente colocar no recorte de hoje, é praticamente isso. E elas vão comprando toda a costa do litoral. Ubatuba, Maresias, Ilhabela, enfim. E vai loteando tudo isso, transformando isso em grandes condomínios de luxo, tá? No ponto que para os caiçaras e para os indígenas que ali estavam, só tem uma saída: se tornar empregados das pessoas que compraram o terreno deles. Na época desse documentário, eles falam sobre um camping na praia de Santiago,
que era um lugar meio de resistência, que a mulher não vendeu. Então é um dos únicos terrenos que tem ali de frente para o mar que pertence ainda aos caiçaras, né? Que tem essa origem. Porque todos os outros lotes de frente para o mar, e até um pouco mais para perto, assim, todos foram comprados por incorporadoras e foram feitos condomínios. Se você olhar de Riviera, que não é litoral norte ainda, né? Acho que Riviera, se não me engano, é litoral sul ainda, não tenho certeza dessa informação. Mas assim, de Riviera até Trindade, que já é Rio de Janeiro, até Paraty, que já é Rio de Janeiro, mas toda essa costa aqui, quase tudo você nem consegue olhar o mar. Porque quase tudo é condomínio. Você pegar Maresias, é inteiro condomínio. Camburi, é tudo condomínio ali, ó, de frente pro mar. Você tem vielinhas que te dão acesso até a praia, né? E isso tem um custo. Tem um custo gigantesco. Além do custo social e cultural, tem o custo do meio ambiente, cara. Você tá tirando tudo ali, você tá desmatando tudo, você tá tirando toda a infraestrutura daquele lugar, todo o ecossistema daquele lugar e transformando tudo em casa de luxo. O que você acha que vai acontecer? Ai, Natália, mas choveu muito. Mas sim, choveu muito agora aqui. Há 5 ou 8 anos atrás foi no Espírito Santo, o ano passado foi em Minas Gerais. E sempre tem isso. Porque a questão não é chover muito. A questão é o que a gente está fazendo com o meio ambiente. E se a gente for falar choveu muito por quê? Do nada choveu muito? Ou choveu muito porque o agro está ocupando todos os pastos? E a gente está desmatando loucamente para plantar milho e soja? Por que choveu muito? Porque você realmente acha assim, que você desmata a Amazônia, você deixa um monte de garimpo ilegal e que isso não tem nenhuma consequência? Tem muita consequência. Aí você fala, mas quem tá financiando? Quem não sei o quê? Aí você vai chegar no Elon Musk, que é o bilionário que vocês adoram lamber bota, né? Que tava lá financiando drone pra filmar a Amazônia e tal. Então, assim, tem, gente, tudo tem ligação, entendeu? Então, assim, olha quantas coisas a gente desconstruiu aqui. A gente falou do trabalho feminino não ser monetizado. A gente falou da resistência caiçara indígena que teve suas terras tomadas aqui no litoral. A gente tá falando do agro e dos garimpos que estão fazendo com que essas chuvas absurdas aconteçam. Olha o tanto de coisa que tá ligado antes da gente criticar o cara que tá vendendo o litro d'água a R$98. Esse cara é o menor dos nossos problemas. O menor. Ah, mas a humanidade falhou porque o cara tá se pegando de uma tragédia. A humanidade falhou. Eu só consigo pensar na frase, né? O capitalismo falhou, falha e falhará. Na mesma semana que você tem a Natália Arcuri batendo palminha pro cara que tá vendendo papel higiênico a R$10 o metro quadrado, sei lá quanto que era, R$10 o metro na porta do banheiro químico. Ué, qual é a diferença? Ai, Natália, mas é tragédia, as pessoas estão morrendo. Tudo bem, mas a lógica é a mesma. A lógica neoliberal é transformar todas as relações em mercadoria. Então a lógica é a mesma. Não dá pra eu transformar um pouquinho das relações. Não. Né? Qual que é a lógica do neoliberalismo? Eu vou transformar tudo, todas as relações em mercadoria. Tudo. Então eu pego vento e eu vou transformar isso em energia eólica. Não pra baratear a vida da população, pra tornar a vida da população melhor. Não. Pra ganhar dinheiro em cima disso. A maior abstração começa, a gente tem que pagar por água. Vocês nunca se perguntaram por que a gente tem que pagar por água? Não, mas a gente pode pagar a embalagem. Então, mas a gente pode pegar uma garrafa de vidro e ir num lugar, encher de água e trazer pra casa. Faz nenhum sentido a gente pagar pra ter água. Nenhum sentido. E se fosse pra gente pagar, teria que ser uma tarifa mínima de manutenção. Mas não é o que acontece. A gente paga por serviços essenciais. A gente paga por saúde, a gente paga por alimentação, a gente paga por comida. A gente paga por educação, cara. Olha a abstração disso. Quantas vezes tem vídeo meu falando sobre o fim do vestibular? A gente paga por educação. Faz sentido você pagar pra ter um diploma? Você quer estudar uma parada. Todo mundo se beneficia quando você estuda. E você paga pra ter acesso ao conhecimento. Uma coisa que não faz nenhum sentido.
A gente gera embalagem para as coisas. Qual é o sentido de ter embalagem para as coisas? A gente compra produtos eletrônicos com vida útil programada, para que a gente troque. A gente compra um iPhone e ele tem data, porque vão atualizar ele. O aparelho ainda funciona, mas ele vai cair no desuso pela atualização programada. Então, eu quero que alguém me fale qual é a diferença. Porque eu até vejo muita diferença. Muita diferença. Porque o dono do mercadinho não é dono do capital. O cara tá vendendo a força dele de trabalho. O cara é tão trabalhador quanto eu. Corre dele. Tem gente pagando 30 mil reais pra sair do litoral norte de helicóptero. É certo ou errado? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Agora eu tenho certeza do que é errado. Errado é a gente colocar a responsabilidade no indivíduo. E a gente faz isso o tempo inteiro. Porque é esse discurso neoliberal que a gente tá comprando barulho. De colocar a culpa no indivíduo, um problema que é social. A gente adoece o tempo inteiro pensando que o problema é com a gente. Você adoece pensando que você não é uma boa mãe. Você adoece pensando que você não é uma boa esposa. Você adoece pensando que não é uma boa filha. Porque seus pais te proporcionaram a educação até aqui e você não consegue pagar o plano de saúde dos seus pais agora. E você adoece com isso. Só que tá todo mundo adoecendo por um problema que é social, não é individual, cara. O problema não é uma pessoa decidir vender 1 litro de água a R$98. Não. O problema é a gente... Voltou? Se alguém tiver aí, me fala se voltou. O problema não é uma pessoa decidir vender água a R$98. Travou de novo. Enquanto eu bebo uma água, me fala se tá fazendo sentido. O problema é a gente ter todo um sistema que favorece que essa pessoa possa precise fazer isso. Esse é o problema. Porque é muito louco a gente julgar, né? Falar assim, esse cara tá vendendo água a R$98, que absurdo, que desumano e tal. Tá bom. Mas tem mais gente em São Paulo hoje. Tem mais casas vazias hoje em São Paulo do que gente sem casa. Se pegassem todas as pessoas que moram na rua e colocassem nos imóveis que estão desabitados, sobraria imóvel. E aí tudo bem. Quantas pessoas você conhece que tem casa própria quitada? É uma abstração quase. E se você não pagar o financiamento do seu carro, da sua casa, o banco vai tomar. E aí tudo bem. E se você pegar o ápice, assim, né, o que vocês amam, os Estados Unidos, nossa, que a gente ama, falando nos Estados Unidos tudo funciona. Experimenta ter câncer nos Estados Unidos. Precisar fazer hemodiálise nos Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, a gente pode criticar, mas a lógica tá toda errada. E se a gente ficar com essa crítica superficial, rasa, a gente não chega na raiz do problema. E a raiz do problema não é sobre dar certo ou não. Porque dá muito certo o capitalismo. Porque é pra isso que ele se propõe. A lógica do neoliberalismo é essa. A gente transforma tudo em mercadoria, então é claro que deu certo. Tá dando certo. Tá dando certo, cara. É um absurdo alguém vender uma água por R$98 o litro. Mas é isso. A lógica é essa. Como é um absurdo? Não é um absurdo. É um absurdo a gente ter a terceira maior população carcerária do mundo. Não é um absurdo. É pra isso que se propõe. O nosso Código Penal é feito pra isso. Pra encarcerar pessoas negras e pobres. Então, qual é o absurdo? A gente ter esse Código Penal. Qual é o absurdo? A gente achar que isso é normal. Entendeu? E aí é engraçado, né? Porque o capitalismo tem 200 anos, cara. E a gente vive como se ele sempre existiu. Como se sempre fosse a forma de produção. E como se sempre fosse ser. Não tem como. Como a gente vai viver no meio de produção
em que a gente tá acabando com o mundo e, consequentemente, a gente vai acabar com a nossa espécie. Porque o mundo não vai acabar, né? O mundo, ele vai, enfim, vai ter mutações e tal, vão aparecer outras espécies e vai ficar aí. O que a gente vai fazer é acabar com a nossa espécie, né? Porque a gente que vai precisar de água, a gente vai precisar de oxigênio, é a gente que precisa disso, mas talvez existam outras espécies que não precisem e elas ficaram aí. A gente tá acabando. A gente é o único hospedeiro, né? Que acaba com o mundo que a gente vive. Que louco isso. Então, tudo isso pra dizer, vamos criticar, mas mais do que criticar e mais do que vaquinha online, vamos se articular, se organizar. Ai, Natália, eu odeio partido político. Cara, eu não sou filiada a nenhum partido político. Na verdade, eu acompanho bem pouco de partido político. Política não tem a ver só com partido político. Embora eu ache super importante, em algum momento, talvez até na vida eu queira ser um pouco mais ativa em algum partido para pensar como que eu posso colocar minha militância a favor da sociedade. Mas não, tem movimentos, tem coletivos, tem associação. Onde está a associação do bairro? Onde está a associação dos caiçaras, a associação dos indígenas? Quais são as articulações? Se movimente com quem já está no corre. Você não precisa ser protagonista de tudo. Você não precisa você querer criar uma vaquinha online. Você querer criar uma rede e tal. Tem muita gente boa, gabaritada, com experiência, se articulando. Aprenda com essa galera. Você sabe que eu tinha isso, né? De eu preciso criar uma coisa assim, assim, assado. E aí um dia alguém me falou, por que você quer criar? Por que você não se junta com alguém que já tá fazendo? Eu falei, cara, faz total sentido. Eu tenho muito mais a oferecer a pessoas que já estão organizadas. Então eu vou fazer isso aqui. Fez sentido pra vocês? Meu ponto é, quem tem fome tem pressa. Cuidado com quem vocês estão doando. Infelizmente, nesses momentos também surgem muitos golpistas, a gente sabe disso. Procure instituições sérias, pessoas sérias que estão fazendo um trabalho bacana, tá? Doem. Nunca vai fazer mal a gente doar, a gente ajudar o próximo e tudo mais. Mas é que se fazer só isso, você só fazer um Pix, você só pegar mantimento e levar em determinado lugar, isso é só pra sua massagem no ego. Porque isso é fácil da gente fazer, cara. Tá? Isso é fácil da gente fazer. Não é só sobre fazer o Pix ou sobre doar a cesta básica. É sobre a gente doar nossa luta, nosso desejo, nossa militância, nosso tempo, nossa disponibilidade, nosso entendimento, nossa inteligência, nossa força de trabalho. Fez total sentido. Eu cheguei no finalzinho, Rafaela Marques. Com certeza fez sentido, Ana Haral. Que bom que fez sentido. Era pra gente conversar sobre isso, porque eu sei que é uma fala impopular. Quando a gente fala, olha, pera lá, vamos doar, mas calma, não é assim, tá? Eu sei que é impopular a gente falar sobre isso, mas a gente vai ter que pensar. Porque a gente teve um respiro dentro de uma democracia burguesa. Mas se a gente não aprofundar a conversa, se a gente não se organizar politicamente, a gente vai estar sempre correndo atrás do rabo. Sempre, sempre, sempre. Eu falei isso na eleição, né? Que Lula falava assim, eu acabei com a fome. Eu falei, não acabou, né? Não acabou com a fome. Porque se tivesse acabado com a fome, ela não tinha voltado, né? Quando a gente acaba. Acabei porque não voltou mais. Então, se a fome voltou, é porque não acabou. E se não acabou, a gente precisa pensar. Cara, como assim a gente tá vivendo num lugar que as pessoas estão passando fome? A gente vive num mundo em que as pessoas passam fome. As pessoas morrem. É isso, né? Não morre de fome, porque ninguém morre de chuva, de fome. A gente morre de falta de política. A gente morre de falta de Estado. Vou mandar pra algumas pessoas. Só acho uma pena que nem todo mundo pare pra te escutar. Você é ótima, Prim. Ai, maravilhosa. Ô, Prim, eu falei isso um pouco antes, assim. Eu prefiro que as pessoas que estejam dispostas a ouvir sejam pessoas que estão aqui e que a gente, enfim, desperte de alguma forma e troque, converse a respeito, do que fazer um conteúdo muito curto só pra viralizar e que a gente não consiga aprofundar um pouco. Então eu prefiro que a gente faça essas conversas um pouquinho mais densas, mas que dê pra gente
valorizar um pouquinho, tá? Falei tudo que eu queria falar, espero que tenha ficado claro. Tô aqui pra gente trocar, gente, não é nenhuma verdade absoluta, tá? Tô aqui pra gente trocar mesmo. E só um adendo que eu gostaria de fazer em relação a tudo isso. Eu vi muita gente comparando, né? Falando, olha só a diferença, né? Do Bolsonaro andando de jet ski e do Lula indo pro front ali, né? Com o Tarcísio e tal. O que o Lula fez foi o mínimo. É o mínimo que a gente espera de um presidente. Então não dá pra exaltar, assim, nossa, olha só que puta presidente. Isso é ter um presidente, né? O que a gente tinha ali era um ser abominável, assim, era um dejeto de pessoa. O que a gente tem agora é um presidente, é o que a gente espera que um presidente faça. Sempre, entendeu? Então, interromper o carnaval pra ir pra linha de frente, cara, pensa você na sua empresa. Você tá de férias, tá no feriado, acontece uma coisa muito puxada, você vai abrir mão, você vai largar tudo e vai pra lá, porque é isso que a gente faz. Não é? Não é assim que a gente lida com o nosso trabalho? É o que ele tem que fazer, o trabalho dele. O trabalho dele é ser o presidente. Então, que seja e exerça com maestria. E a gente tem que pressionar e tem que cobrar. Então, fica aqui o reflexo. Só pra sintetizar, assim, gostei do assunto, quero pensar mais a respeito. Resumão do que a gente falou. Trabalho da mulher, privatização da água, livre mercado. Já nem lembro de tudo. Mas basicamente foi isso que a gente falou. Um beijo, gente. Uma boa quarta-feira.